encerrando hoje. Porque a série de mensagens intitulada Memoráveis e Improváveis, nós estamos trazendo à memória os improváveis. Tinham tudo para serem pessoas improváveis, pessoas que não iriam marcar a vida de outras pessoas, o momento da história. Mas esses improváveis se transformaram em grandes homens, grandes mulheres, grandes pessoas. E a gente traz à memória essas pessoas que poderiam ser uma pessoa que viveu, nasceu, cresceu, viveu e foi embora sem contribuir com a vida das outras pessoas. Quando a gente canta assim, o que eu sou, coloco aos teus pés, Deus recebe aquilo que a gente é e Ele então nos transforma em pessoas que a gente não fazia ideia de que isso poderia acontecer. Nós nos tornamos ali no improvável. Não era provável que eu me tornasse isso ou aquilo, que Deus me usasse assim ou assado, mas Ele me transformou, Ele me fez. Por exemplo, as parteiras da época do Egito, né? Nós temos aí duas meninas, duas mulheres, Sifrá e Poá. Sifrá e Poá estão registradas na Bíblia. Nós conhecemos muito pouco delas, mas elas eram improváveis que entrariam na história e trariam uma contribuição para toda a humanidade. E elas viveram em um momento muito difícil. Por isso, nosso tema nessa manhã é como viver algo novo em tempos difíceis. Alguns não reconhecem que o tempo que a gente vive hoje é um tempo difícil. Mas eu diria que nós vivemos, os cristãos verdadeiros, genuínos, vivemos tempos muito difíceis. E o Júnior está complementando ali, tempos difíceis e maus. Como é que eu e você podemos viver algo novo de Deus em tempos difíceis? Interessante que nós estamos falando de duas parteiras. Você não sabe o que é uma parteira. Alguém aqui nasceu de parteira? Levanta a mão, só para eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Até a Aninha, que é novinha, nasceu de parteira. Beth não levantou a mão, Beth? Levantou a caneta. Deus te abençoe, pode baixar. Então, nós nascemos de parteira. Quando minha mãe foi me trazer à luz, foi no quarto dela. Eu tenho uma foto no Facebook, quem é bom de buscar, pega lá uma foto que eu publiquei há quase 10 anos atrás, 7 anos atrás, tirando uma foto assim, dizendo, esse foi o quarto que eu nasci. Eu nasci em um quarto no Instituto Bíblico de Feira de Santana, na Bahia, e quando minha mãe teve aquelas dores, aí mandaram chamar a parteira. Eu não sei o nome da parteira. Minha mãe também não sabe. Se ela souber, ela vai me dizer, porque ela assiste meu culto aqui, ela vai dizer, não, o nome dela é fulano de tal. Mas teve uma parteira que me trouxe a luz, trouxe algo novo para minha mãe. Quando minha mãe segurou e o quis, interessante que já era marrom provocante naquela hora. Já era bonito que era desesperado. E trouxe algo novo para o coração da minha mãe, para o coração do meu pai, para a família. As parteiras têm desempenhado um papel fundamental na saúde, no bem-estar das mulheres e também dos recém-nascidos ao longo da história. Elas ajudaram a garantir um parto seguro, saudável, a milhões de crianças. Hoje, você tem em Curitiba um programa extraordinário para acompanhamento de gestante. Um dos melhores programas do Brasil. Mudou de nome, antigamente era Mãe Curitibana, agora mudou de nome, é um novo nome, um nome diferente. Mas as mulheres, desde que elas descobrem que estão grávidas, elas são acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde
E é um sistema maravilhoso, já ganhou prêmios no Brasil e fora do Brasil, o programa Mãe Curitibana. Então, a gente não sabe o que é ter uma gestação acompanhada por parteira, porque quem fazia o acompanhamento lá atrás, quando não tinha o avanço da medicina, onde não tinha acesso a alguém que tinha um conhecimento médico, eram as parteiras. Então, a pessoa descobria que estava grávida, a mãe já acionava a parteira. Olha, eu estou grávida aí, quanto tempo? Vamos ver. Eram elas que faziam todo o acompanhamento pré-natal. A tradição de parteiras remonta a tempos antigos. Tivemos a alegria de receber aqui essa semana o gestor da unidade de saúde aqui, Fanny Lindóia, e a gente falando sobre a importância de participarmos desse momento. Nós, Igreja Batista, temos um assento no Conselho Local de Saúde. Tivemos ontem representados pela Kemily no Conselho Regional de Saúde. Conselho que chama? Né? Conselho Regional, aqui da região sul da cidade. E a Kemily estava lá, gente, aquele jeitinho dela tímido, né? Participando, e ela disse assim: pastor, foi muito bom, muito obrigado. Teve uma hora lá que o pau quebrou, e eu, improvável, precisei me superar e tive que dar uma palavra. Olha que coisa linda. Se fosse a Dai já, né? Abria a boca lá. Gente, espera aí. Mas a Kemily, ela senta aqui, ela nem veio agora de manhã, porque ela sabia que eu ia falar dela. Deve estar nos acompanhando pela internet, está vermelha lá agora. Ela disse: pastor, o pau quebrou, e aí eu acabei tendo que dar uma palavra. Olha que coisa improvável. A Kemily, em uma reunião que não é religiosa, dá uma palavra, e eu acho que a palavra dela botou a coisa no eixo, no prumo. Improvável, mas usada por Deus. E recebendo aqui o gestor da unidade, eu falei que ia pregar hoje de manhã sobre... Como é o nome das parteiras? Eu só me lembro da Poá. Cifrá e Poá. Ah, porque não está aqui, né? Eu pensei que não estava nem chegando aqui para vocês. Cifrá e Poá. E quando eu falei isso para ele, ele disse assim: ó, pastor, eu sou formado em enfermagem. E as parteiras deram origem às enfermeiras também. Não foi só aquela mulher na Segunda Guerra que criou a enfermagem. Então, essa tradição de parteiras, ela é extremamente importante. Em muitas sociedades, as parteiras eram consideradas as guardiãs da sabedoria sobre gravidez, parto. Sua presença era vista como uma bênção divina. Chegou a parteira. Ao longo do tempo, o papel das parteiras foi diminuindo com o surgimento da medicina moderna, que tendeu a priorizar a presença de médicos nos partos. Embora ainda hoje muitas parteiras trabalhem em todo o mundo, muitas mulheres hoje em dia optam por ter seus bebês em hospitais, onde podem receber cuidados médicos mais avançados em casos de complicação na hora do parto. No entanto, nos últimos anos, e eu falo últimos anos aqui, nos últimos 10 anos, houve um aumento de interesse na atenção à saúde da mulher fornecida por parteiras. E muitos acreditam que a presença de parteiras é importante para garantir um parto seguro e humanizado. Então, hoje, as parteiras estão em atuação em algumas unidades de saúde para fazer um parto humanizado. E só em casos de complicação, e às vezes até demora demais, e algumas implicações acontecem, é que os médicos são acionados. Então, como viver algo novo de Deus em tempos difíceis? Nós temos aqui o exemplo de duas mulheres, duas parteiras, e eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 1, versículos de 12 a 22, que diz assim: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram a cruel escravidão. Por causa desse crescente número de israelitas lá no Egito,
os egípcios tinham medo dos israelitas. Então, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro, de fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, ou seja, tinha parteiras do Egito e tinha parteiras dos hebreus. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Não tinha ultrassonografia. Hoje acho que a ação do egípcio é produzir o aborto, porque já se sabe no terceiro ou segundo mês qual é o sexo. Então a ordem hoje seria diferente. Ao perceber que é menino, dá um remedinho para fortalecer, e esse remedinho vai gerar o aborto. Eles não tinham outra expectativa, outra maneira. Então, se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não aos homens, e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras do faraó, ao faraó. Aliás, do faraó mesmo, porque os homens continuavam. Então as parteiras do faraó responderam: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor, dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. E daí que vem a história de Moisés, que foi lançado no Nilo, mas foi lançado de uma maneira protegida. Esse texto vai nos falar dessas duas mulheres improváveis no Antigo Testamento, que prepararam o caminho de um novo tempo. Todo novo tempo precisa de parteiras para trazê-lo à vida. Todo novo tempo precisa de alguém que nos traga novos tempos, novos momentos. Então, eu diria que eu e você somos parteiras de um novo momento, de um novo tempo, para todo aquele que precisa de uma mensagem nova de esperança, de confiança. Se você está vivendo tempos difíceis, eu queria dizer para você que Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo. Eu quero viver algo novo. Hoje eu ouvi 10 vezes essa música. Eu quero viver algo novo. E eu tenho um defeito. Eu entro no carro e o carro põe um som nas alturas. Eu cheguei aqui na igreja com som nas alturas. Eu quero viver algo novo. Faz de mim algo novo. Um novo viver, um novo amanhecer. Eu quero deixar para trás alguma coisa que não combina com aquele que é improvável nas mãos de Deus. As parteiras Sifrá e Puá vivem algo novo da parte de Deus em um tempo difícil. Interessante que alguns comentaristas, há um comentário sobre o Talmud de Rashi, rabino judeu do século XI. Na passagem do Êxodo, ele identifica Sifrá com Joquebede, a mãe de Moisés.
e Puá com Miriam, irmã de Moisés, produzindo-se que as duas parteiras sejam mãe e filha, respectivamente. Os judeus têm, esse comentarista especialmente, tem essa ligação, ou faz essa ligação. Agora, interessante que o nome tem uma força interessante. Quando eu descobri que meu nome era porção de Yahvé, pedacinho de Deus, pouquinho de Deus, eu mudei minha maneira de agir, de pensar, de falar. Eu quero ser algo novo na vida das pessoas. Eu quero ser um parteiro. Produzir algo novo na vida das pessoas. Não combina com o meu nome chamar palavrão, não combina com o meu nome deixar a carnalidade dominar, não combina com o meu nome viver uma vida mesquinha, porque eu sou uma porção de Deus, uma porção de Yahvé, eu sou um pouquinho de Deus, então combina com o meu nome ser gracioso, bondoso, perdoador, paciente, amoroso, tudo isso eu sou. De vez em quando só que tem alguém que me tira do sério. Mas não está aqui na igreja não, porque essa igreja, viu, Dária, só tem gente maravilhosa. Que coisa linda ser pastor dessa igreja. O pastor Nildo está de férias, está voltando essa semana. O pastor Vilibaldo está pregando lá no litoral norte, sul, né? Foi para a região do Vale do Ribeira. Feliz da vida. Foi ele e a trupe todinha. Já mandou uma foto? Para você? Ah, moleque. Quero ver essa foto. E nós temos alegria, como pastores dessa igreja, de ter um povo tão lindo como vocês. Que coisa maravilhosa. Pode ficar com inveja, Helene, não tem problema não. Mas a gente tem uma igreja linda aqui, maravilhosa. Que coisa gostosa. Combina com o meu nome ser gracioso, bondoso. Então, quando eu estiver não combinando com o meu nome, você diz, pastor, lembre-se que o seu nome é Ilquias. Né? O nome em Sifrá significa esplêndida. Esplêndida. O nome Puá significa bela. É esplêndido e belo quando a gente produz algo novo na vida das pessoas. Quando a gente produz esperança na vida das pessoas. Quando a gente atrai as pessoas para uma experiência verdadeira com Jesus, onde a presença do Espírito Santo consola, conforta, traz sentido de vida. Foram as duas parteiras hebreias que desafiaram secretamente a Faraó e o impediram de um genocídio dos meninos de Israel. Interessante que elas não foram para o Instagram, não foram para o Facebook, não dispararam fake news. Secretamente, elas se opuseram a uma direção opressora. O Everton está com outra filha, Everton? Não é sua, não? Mas combina com você. Quem sabe a gente libera uma unção da gravidez. Para você, não? Então eu vou canalizar para outra direção. Gente, a partir da experiência dessas parteiras, como é possível viver algo novo de Deus em tempos difíceis? Em primeiro lugar, para viver algo novo em tempos difíceis, você precisa lembrar que o inimigo de nossas almas não quer que você viva algo novo. O inimigo de nossas almas quer que você continue na sua vida medíocre, escravizado pelo pecado, se contentando com um pouco de Deus, com a miséria, com aquela coisinha, com as migalhas que caem da mesa. Tem muita gente vivendo a vida cristã sem experimentar de Deus aquilo que Deus tem para ele, para si. Não tem intimidade com Deus. Por quê? Porque o inimigo de nossas almas, o inimigo, o rei do Egito, não quer que se viva algo novo. O maior desejo do inimigo é que você não avance, que você permaneça escravo, limitado, frio na fé, que você continue vivendo sua vida buscando satisfazer a si mesmo, e quanto mais você quer satisfazer a si mesmo, mais insaciável você fica. Quanto mais você quer satisfazer seus prazeres, menos prazer você tem. E o inimigo quer isso em nós.
não quer que vivamos o novo de Deus. Por isso ele vai tentar impedir que você viva um tempo novo, um tempo de libertação, um tempo de recomeço, um tempo de reconstrução, um tempo de alegria na leitura da palavra de Deus, de ouvir a palavra de Deus, um tempo de estar adorando a Deus, buscando ao Senhor, sendo bênção na vida de outras pessoas, um tempo de reconstrução, de graça, de prosperidade, porque Ele quer colocar você em uma redoma onde você seja o centro do universo. E no centro do universo você vai descobrir que você é um inútil, cego, nu. Aplicando aqui a palavra da carta de Jesus às igrejas do Apocalipse. És cego, pobre e nu. Pensa que é alguma coisa, o suprassumo, e você não é nada. Esse tempo difíceis que a gente vive hoje, tempos maus, tem procurado nos fazer que nós nos bastemos. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. E aí a gente quer ter tudo e descobre que quanto mais nós investimos no nosso eu, mais frustrado nós somos. Por isso que a sociedade está desse jeito que está. Por que tanta drogadição? Por que tanto vício? Por que tanta tentativa de satisfação no prazer sexual e mais frustração? Por que tantos suicídios, tantas doenças emocionais? Porque o inimigo não quer que a gente viva o novo de Deus. Para viver algo novo, você precisa ficar alerta, vigiar. A pergunta que eu faço, aonde é que o inimigo tem tirado vantagem sobre você? Qual é a área da sua vida e do seu viver que o inimigo sabe que pode investir, porque isso te neutraliza? Tem gente que é neutralizado pela vaidade. Quanto mais elogio recebe, mais distante de Deus fica. Tem gente que é neutralizado pelo orgulho. Acha que é o rei da cocada preta. Tem gente que é neutralizado pelo capital, pelo dinheiro. Então vive ali querendo dinheiro e mais dinheiro e mais dinheiro e deixa de viver o novo de Deus. Tem gente que é neutralizado por outras forças e o inimigo sabe disso, e por isso explora você e mantém você em uma vida pequena. Vamos vencer o inimigo porque Deus quer que vivamos algo novo da parte dele. Em segundo lugar, para viver algo novo em tempos difíceis, decida cumprir os princípios de Deus. Princípios não se mudam. Princípios são eternos. Os princípios de Deus são eternos. Ainda que os seus amigos, a sociedade vai dizer que esse negócio é antigo. É um negócio que remonta a Faraó, ao Egito. Egito hoje, o que é o Egito hoje? Você fica seguindo um livro de 2000 anos atrás, criado por pessoas, escrito por homens. E esse livro é que fala o nosso coração, esse livro é que nos mostra os princípios divinos, por isso que a gente é feliz, e a gente não precisa de subterfúgio para ser feliz. Não precisamos de droga, de sexo, de poder, de vaidade para ser feliz, nós temos Jesus. Os princípios divinos geram em nós realização. As parteiras decidiram temer ao Senhor, porque temer ao Senhor é um princípio que eu não posso abrir mão. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Os homens hoje estão querendo ditar o que a gente crê, ditar o que a gente quer, ditar o que a gente prefere, mas eu prefiro Deus. Eu quero os princípios de Deus. Quem vive para cumprir os princípios de Deus sempre irá preparar o algo novo de Deus, porque Deus é fiel. Eu tenho algo novo para você, você não precisa continuar vivendo essa vida não abundante. Interessante que a obediência a Deus precisa ser imediata, íntegra, inteira, completa. As mulheres decidiram obedecer a Deus e não a Faraó. Interessante que Deus vai recompensar. Deus permitiu que as parteiras tivessem suas famílias, pudessem ter seus filhos, porque elas decidiram ser fiéis a Deus. A ordem de Faraó
era para matar os bebês, mas o princípio de Deus é um princípio de vida e não de morte. Hoje nós vivemos um momento de uma cultura de morte, traduzida no direito ao corpo, no direito ao prazer, no direito à minha escolha. Então eu posso produzir a morte de outrem. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu quero é viver em busca dos prazeres. E se gerar alguma coisa, a gente mata. Cultura de morte. A cultura que teve no Egito há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, é a cultura dessa sociedade secularizada, travestida em direitos. Por isso que o cristianismo vai contra tudo isso, porque o nosso direito é de deixar o outro superior a nós mesmos. Isso é contra a cultura. Onde que você vai ser superior a mim? Eu sou o pastor, rapaz. Ponha-se no seu lugar. Quer ser o maior? Seja o servo de todos. Ontem aqui estava lindo, a hora do almoço então, aquele frango maravilhoso. Falar nisso, viu, Beth? Não esqueci não. Vou buscar daqui a pouco. E eu louco para furar fila, gente, porque eu também sou gente. Estou trabalhando aqui, a Bíblia diz que aquele que primeiro trabalha deve ser o primeiro a comer. Cheguei aqui cedo, 8h30, já tinha gente trabalhando aqui. Na hora que eu vou almoçar, uma fila que vinha aqui embaixo. Falei, quer saber de uma? Vou pegar uma pimenta. Aí subi com a pimenta. Falei, gente, vou levar a pimenta lá para cima. Tentação, Júnior, de furar a fila. Aí eu tive que voltar, fiquei no final da fila. Tinha visitante, fiquei no final da fila, fazer o quê? Levei a pimenta e voltei. Eu não sei por que estou falando, mas assim, o servo de todos. Quer ser maior? Seja o servo, gente. É contra a cultura. Hoje a sociedade não, eu sou o primeiro. Já viu aquilo que está servido o almoço? Tem aqueles que querem ser o primeiro. O evangelho vai na contracultura, vai numa outra direção. Os princípios de Deus, gente, precisam governar a nossa vida. Convém obedecer a Deus e não a homens. Essas mulheres marcaram a história até hoje, 4.000 anos depois. A gente está falando aqui de Sifra e Puá, memorável, improvável. Tinham tudo para não ser ninguém. Tinham tudo, inclusive, para serem mortos. Se Faraó pudesse pegá-las, mataria. Mas elas eram improváveis e hoje são referência histórica. As parteiras cresceram como classe, deram origens à medicina moderna, acompanhamento do bem-estar da mulher em tempos de gravidez. A ordem de Faraó era para matar, mas o princípio de Deus é de dar vida. Nós precisamos ser pessoas que promovam vida e nunca morte. Não combina com crente ser a favor de morte, de pena de morte. Não compensa, não combina com crente ser a favor da descriminalização do aborto. Isso não é cristão. Andarmos com arma na mão não combina. Isso não é cristão, arma tira a vida. Eu tive que fazer as duas para dizer que eu estou metendo pau nos dois lados. Porque a polarização começa a me julgar. Ele está sendo petista. Ele está sendo bolsonarista. Então, estou batendo pau nos dois lados, porque não combina com o cristianismo tirar a vida. Isso é coisa do diabo, coisa do inferno. Isso é coisa de Faraó. E a gente cantou uma cantata aqui, o Faraó. E o cara que fazia o papel de Faraó era um cara brabo. Não! Lembram disso, né? Vou cantar de novo essa cantata para os mais jovens compreenderem. Lembre-se que o inimigo de nossas almas quer que a gente vive uma vida medíocre, buscando satisfazer a nós mesmos. Precisamos viver os princípios de Deus. Em terceiro lugar, para viver algo novo em tempos difíceis, não tenha medo das pressões. Gente, é pressão em todo tempo. Não obedeceram às ordens do rei do Egito.
Êxodo 1:17. Pressão, pressão em todo tempo, a gente vive com pressão. Na Convenção Batista Brasileira eu sofro pressão de tudo quanto é lado. As parteiras, elas são corajosas, não são movidas pelo medo. As parteiras desse episódio decidiram não temer a pressão que havia sobre elas, e essas pressões vinham de Faraó, vinham da sociedade, vinham até da família. E elas experimentaram algo novo da parte de Deus e produziram algo novo da parte de Deus que até hoje repercute em nosso meio. Você vai ser pressionado, e eu estava falando ontem com o Wander, adolescente e jovem hoje é pressionado de uma maneira que eu não vivi essa pressão. O momento mais arriscado de ser adolescente e jovem é nesse tempo. Porque no meu tempo tinha pressão, mas as consequências não eram tão graves assim. Hoje nós atendemos aqui uma jovem que já tem mais de 25 anos, que não consegue dormir com a consciência pesada porque produziu um aborto em uma gravidez indesejada. E é uma pessoa liberada. Mas, pastor, eu matei um bebê. Eu falei, minha filha, você já se arrependeu? Já pediu perdão ao Senhor? Pastor, mas eu não tenho dificuldade. Então, ser jovem, adolescente hoje, nessa sociedade que estimula o prazer, cuidar da sua, investir em você, é difícil. As consequências são muito grandes, comprometedoras para o resto da vida. E a gente olha para esse contexto e percebe que essas mulheres decidiram abençoar, decidiram ser bênção, não cederam às pressões. Por isso, para viver algo novo em tempos difíceis, viva para abençoar as pessoas. Elas deixaram viver as crianças. Não fizeram seu nome conhecido. Interessante que as parteiras, eu fiz questão de dizer que eu não sei o nome da parteira que me trouxe à luz. Se eu soubesse que ia pregar sobre isso, eu ia descobrir se está viva ainda a parteira que me trouxe à luz. E se eu fosse conversar com ela, assim, meu filho, todo dia eu dava à luz a uma criança. Ela perdeu as contas. Algumas delas davam em mais de uma vez por dia. Elas não, regra geral, as parteiras não faziam seus nomes. Elas serviam para trazer novos nomes, novas pessoas ao mundo, e os seus nomes eram esquecidos. As parteiras não são as mais importantes no cenário. O mais importante no cenário é quando nasce o bebê. Interessante, eu gosto muito de filmes e de séries, e gosto muito de filmes épicos e das séries. Quando o rei tinha que ter um herdeiro, ficava lá fora, toda a corte ficava em expectativa. Quem era a pessoa mais importante? Era o bebê, se fosse homem. Se fosse mulher, era frustração. Nasceu o bebê, primeiro o rei pegava o bebê, nem queria saber se a mulher estava bem, estava viva. Pode protestar, isso mesmo. Foi um tempo ruim, viu, Lourenço? Foi um tempo ruim, passou esse tempo. As parteiras não eram conhecidas, não tinham nome. Quando o bebê nascia, elas desapareciam. Elas não vivem para si mesmas, parteiras não vivem para si mesmas. Cristãos, que são instrumentos do novo de Deus, não vivem para si mesmos, mas para trazer outros à vida, para abençoar outras pessoas. O chamado de Abraão é o mais antigo que existe, e que consiste em abençoar outras pessoas. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, perca o consolo, o conforto, o conchego, o aconchego, mas vá para um lugar difícil que eu vou te mostrar, você não sabe ainda qual é, farei de você um grande povo e te abençoarei, e abençoarei os que te abençoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. A vida de Abraão é uma vida complicada, gente. A gente já pregou aqui sobre o personagem Abraão. Complicadíssima.
Cara que fala meia verdade, fala uma mentira completa. Falei isso quando preguei sobre Abraão. Cara orgulhoso, vaidoso, que queria proteger sua vida expondo sua mulher. Camarada que deixa se levar pela pressão e aí acaba fazendo o que não era para fazer porque recebeu pressão da esposa. Mas interessante que ele se torna lá na frente o pai da fé. Porque quando Deus pediu o que era de mais precioso, ele disse: está em tuas mãos. Creu. Abraão creu contra a esperança, já dizia o autor aos Hebreus. Você sabe o que é crer contra a esperança? Nós somos chamados para sermos bênção. Eu vou ser bênção na faculdade, na escola. Eu sempre estava falando para os jovens lá em Montes Claros, sábado passado, contei a história da Regininha, que ia fazer filosofia. Pastor, eu quero fazer filosofia. Eu falei, então vem cá. Filosofia é maravilhoso, gosto de filosofia. Era a matéria que eu mais gostava no seminário. Expliquei o que é estudar filosofia, como é importante. Agora, cuidado, porque o ambiente universitário é complicado. Você vai receber uma série de coisas. Então, você lembra que você é cristã, marca a posição. E a Regininha ali, hoje está aqui a morena, já foi embora. Está lá atrás. Está ali a morena. Bênção no reino de Deus, ganhada para Jesus numa faculdade de filosofia, por causa do testemunho de uma crente fiel. Coisa linda, gente. Rodrigo melhorou por causa da morena. Rodrigo não valia muito. Rodrigo era uma bênção, mas precisava ser uma bênção melhorada. Ele não está aqui também, né? Olha aí, estou de olho nele. Mas, graças ao testemunho de uma pessoa que quis abençoar, foi bênção, aquela faculdade valeu a pena. Inúmeras. Hoje a Morena é uma das professoras mais queridas, onde ela dá aula, os alunos gostam dela. Né? Ela dá filosofia lá. Os alunos abrem o coração e ela fala do amor de Jesus. Porque ela decidiu abençoar. Finalmente, para viver algo novo em tempos difíceis, creia na recompensa de Deus, visto que as parteiras temeram a Deus. Ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Quando cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Tem muita gente querendo cuidar de si mesmo e não cuida dos outros, e não conseguem ter cuidado de si. Mas quando a gente cuida dos outros, Deus cuida de nós. A gente precisa aprender isso. Tem muita gente voltando, vivendo para si mesmo. Quero cuidar. O Emerson orou aqui, porque tem carro, tem casa, tem um bom emprego, tem uma boa formação, tem um bom isso. Até cabelo ele tem. E há quem diga que é peruca. Rogério. Pastor, pega. É irmão, veio da mesma fonte. Esse não tem cabelo, o outro tem. É o único, né, que tem. É por isso que dizem que ele foi encontrado. Gente, está na hora de encerrar aqui, presta atenção. Presta atenção. Quando cuidamos dos outros, está aí essa frase? Quando cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. Você está perdendo tempo cuidando de si mesmo? Bobeira. Eu cuido de muita gente. É minha vocação, é meu chamado. Mas observe como Deus cuida de mim. Eu estou esbelto, gente. Me desculpe, viu a modéstia? Estou até mais simpático, mais feliz. Deus cuida de mim enquanto eu cuido dos outros. Se você quiser ganhar a sua vida, disse Jesus, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder sua vida, ganhá-la-á. Então, para viver algo novo da parte de Deus em tempos difíceis, creia. Aplique a fé e creia que Deus recompensa aqueles que querem marcar seu tempo. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus, Ele
recompensa os que dele se aproximam. Aí, quem escreveu essa mensagem faz uma aplicação que eu achei estranha. Por isso que eu estou dizendo que foi quem escreveu, não fui eu. Porque ele diz assim, você é uma parteira ou você é um coveiro? Coveiro é essencial. Coveiro é fundamental. Imagine se você morre e não tem um coveiro para te enterrar com dignidade. E os coveiros, eles são solenes, naqueles momentos ali, respeitosos. Acho até que se eu fosse gerente de cemitério, os coveiros iam andar alinhados. Se fosse o Júnior, o corpo que a gente fosse sepultar, vinham de terno. Se fosse um esquetista, os caras vinham com um boné. Porque eles são dignos, é uma profissão digna. Só que coveiro enterra. Parteira traz vida. O algo novo de Deus vem de pessoas que trazem a vida. Pessoas prontas para viver o algo novo de Deus, mesmo em tempos difíceis. Não sepultam, não cancelam, não detonam. Trazem vida. Você quer gerar vida? Deus quer gerar vida através de você. Isaías capítulo 43, vocês sabem que eu gosto demais, porque eu sempre cito esse texto. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Você já está quase vendo, Deus está fazendo novo. Vocês ainda não perceberam? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo surgirão. Deus está fazendo algo novo. Nesse ano que nós estamos começando, Deus está fazendo algo novo. Seja você um parteiro, uma parteira de Deus para esse algo novo. Faça jorrar através de você. Então, vamos ficar